Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui para discutir mais um tema que está dividindo a opinião pública nacional. Houve ou não houve tentativa de golpe no Brasil no 8 de janeiro de 2023? Bem, antes de falar sobre isso, eu queria explicar para vocês, para os que ainda não conhecem, a teoria da janela de Overton. O que viria a ser isso? Bom, existem coisas que são aceitas pela opinião pública de uma maneira geral. Essas coisas, que costumam ser aceitas pela opinião pública de uma maneira geral, estariam então dentro do espectro da janela de Overton. Mas isso não implica que coisas que hoje são aceitas como normais, amanhã continuem sendo aceitas como normais pela opinião pública. Essas coisas mudam. E mudam por quê? Mudam pelo amadurecimento normal da sociedade, mas também pode haver manipulação do poder, manipulação do sistema, para que a opinião pública mude de acordo com a sua conveniência, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês um gráfico do que seria, né, essa janela de Overton para que vocês entendam melhor. Vamos lá, então. Aí, este quadradinho que vocês podem ver à esquerda é a janela de Overton, e dentro do espectro dele, né, o que está à direita, na zona de influência da janela de Overton, está o aceitável, o sensato, o popular e o politicamente aceito e correto, que estaria no centro da opinião pública. Fora está o radical, o impensável, aquilo que a população não aceita. Mas, como eu disse, não é? O que está aqui entre o sensato, o popular, nem sempre será a mesma ideia, a mesma coisa. Isso pode mudar. Coisas que estavam dentro da aceitação popular podem ser retiradas aqui para fora. Mas vamos continuar para a gente entender melhor. O que levaria uma multidão à Praça dos Três Poderes para protestar, para invadir prédios públicos, se não fosse uma tentativa de golpe? Poderia ter algum motivo justo, algum motivo lógico para que essas pessoas estivessem lá? Bom, então vamos voltar um pouquinho na nossa história. Eu proponho uma volta de 20 anos inicialmente, né? Então, vamos lá, vamos voltar para 2005. Vejam o que os jornais brasileiros, os principais jornais, noticiavam no ano de 2005. Aqui começava o escândalo do Mensalão. PT dava mesada de 30 mil reais a parlamentares, diz Roberto Jefferson. Isso gerou uma investigação bem maior e outras pessoas foram envolvidas. Vou botar aqui uma segunda manchete que vai explicar como foi o desenvolvimento. Denúncias de compra de votos levam o governo Lula à pior crise. Então, vocês estão vendo a Folha de São Paulo e o jornal O Globo, que hoje tem posições completamente diferentes, afirmando, né, que havia corrupção no governo. E isso, claro, gerou uma comoção no público leitor, que, em grande parte, aderiu a essa ideia, porque um jornal que tinha credibilidade na época estava revelando fatos dos bastidores da política. Então, essa geração que viveu esse período a partir de 2005 tinha todos os motivos para desconfiar do governo, certo? Mas vejam que não parou por aí, não é? Nós tivemos uma evolução disso e olha só o que aconteceu a partir de 2014. Lula é comandante máximo do Petrolão, diz Ministério Público. Isso está na revista Veja. Então, eu estou falando de pouco mais de 10 anos atrás. A revista Veja dizia: Lula é comandante máximo do Petrolão, diz Ministério Público. Isso acabou levando à prisão, né, do Luiz Inácio. Olha só essa outra manchete aqui, da mesma época. Olha o que é que diz a revista Época do Grupo Globo. Petrolão.
uma aula de crime. Então, naquela época, aqui pertinho, 10 anos atrás, o que a imprensa, a grande imprensa brasileira dizia é que havia um escândalo que era enorme, de proporções inimagináveis na época, né? Estava sendo investigado, e que o Luiz Inácio era o chefe máximo desse esquema. Então, nós viemos de 2005 com o escândalo do Mensalão. 10 anos depois, mais ou menos, o escândalo do Petrolão e as mesmas pessoas que estavam no governo envolvidas. Então, imaginem as pessoas que estavam nessas gerações crescendo, ouvindo essas coisas da grande imprensa. Mas aí veio a mudança de chave. O que acontece? Né? Aí vamos para a janela de Overton. Nós temos isso aqui normalizado, certo? Dentro do espectro da aceitação da opinião pública e quase consolidado na opinião pública. Mas aí acontece uma mudança de chave na imprensa, nessa mesma imprensa que fazia essas denúncias lá atrás. O que é que acontece? Olha só. 2023, Jornal Globo. Não existem dois Brasis. Lula vence Bolsonaro, conquista inédito terceiro mandato e promete reconciliar o país. Então, o Globo, que fazia todas aquelas denúncias junto com a Folha de São Paulo e etc., agora normaliza, lembrem da janela de Overton. O Globo agora normaliza o retorno de Lula. Então, imaginem as pessoas que estavam vivendo o 2005 e o 2014, como é que elas não se sentem diante dessa virada de chave, né? Então, a gente tem aqui, não é, uma aceitação agora da imprensa de algo que ela não aceitava. Vamos ver aqui uma outra manchete da Folha de São Paulo. Lula é eleito pela terceira vez. Nada sobre Mensalão, nada sobre Petrolão. Então, se coloquem no lugar das gerações das pessoas de 40, 50, 60 anos que passaram pelo Mensalão e passaram pelo Petrolão, vendo isso aqui normalizado pela mesma imprensa que lá atrás dizia que se tratava de um grupo de pessoas corruptas que chegaram a ser presas. Eu vou mostrar mais um contraste para que vocês entendam o que pode ter levado aquelas pessoas aos protestos do 8 de janeiro de 2023. Eu queria chamar a atenção, principalmente de vocês que são mais jovens, não é, que só ouviram a última parte da história, não é, porque é importante, não é, que vocês entendam o contexto histórico do que está se passando. Vamos lá. Olha só isso aqui. Dirceu, Genuíno e mais 8 réus do Mensalão se entregam à Polícia Federal. O José Dirceu foi preso na época, era chefe da Casa Civil do governo e foi também apontado nas investigações como um dos cabeças desse esquema de compra de votos através do Mensalão. Agora nós vamos para o presente aqui. Poucas semanas atrás, olha o que os mesmos meios de comunicação já estão dizendo. Em tom de campanha, Dirceu reúne militância do PT e autoridades em festa de aniversário. Então, agora a mesma imprensa já trata o José Dirceu como uma personalidade completamente limpa, não é, que pode ocupar um cargo público e não faz nenhuma referência àquilo que fazia lá atrás, à prisão, nada disso. Então, será que não dá para entender, então, por que algumas pessoas não aceitaram isso depois da eleição que trouxe de volta o Luiz Inácio à presidência da República? Né? Por que as pessoas têm que acreditar na nova versão e rejeitar aquela outra versão, ou melhor, aquelas outras versões do Mensalão e do Petrolão que foram tão reforçadas durante boa parte da existência delas? Como é que elas podem abrir mão de uma compreensão que já tiveram para assumir outra simplesmente porque os mesmos jornais
que lá atrás diziam uma coisa, agora estão dizendo outra. Não é muito mais lógico acreditar que tem alguma coisa estranha nisso tudo? Pois é, né? Então, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês mais jovens, principalmente, como eu disse, que dizem golpistas e tal, para entender que essas pessoas antes tiveram consciência de outros fatos que são contrários à realidade da agora. Então, você, mais jovem ou não mais jovem, né, você que já está mais velho, que mesmo assim resolveu acreditar aí em uma das versões, você precisa realmente tomar um posicionamento. Você acredita na festa do retorno de José Disseu ou nos motivos que levaram à prisão dele? Você acredita na condenação do Luiz Inácio por corrupção ou na volta por cima e no retorno à presidência? Na sua opinião, quando os jornais estavam mentindo? No Mensalão e logo depois no Petrolão? Ou agora no retorno triunfante do grupo que foi injustiçado pela justiça? Não é? Você tem que decidir, então, em quem você acredita. Agora, é bom deixar claro, essa sua decisão e essa sua tomada de posição vai definir o futuro do seu país, dos seus filhos e talvez até dos seus netos. Fica a dica, portanto.